tudo bom? Meu nome é Vitória Oliveira e eu sou educadora. Antes de falar de mim, eu gostaria de agradecer ao Guilherme, que foi a pessoa que me indicou para estar aqui. Vocês conseguem ver o vídeo dele anterior ao meu. E também agradecer à LabArte por proporcionar esse espaço, esse local de fala, de escuta. Muito obrigada por me receberem. Bom, eu tô aqui para responder uma pergunta que é: qual o grande caô em ser arte educador? E eu vi os vídeos anteriores, concordo com o que foi dito, a precarização, a desvalorização, me vejo em muitas das falas, mas vim aqui também para trazer a minha perspectiva em relação ao assunto. Bom, vamos lá. Eu acho que antes de responder a questão do que é esse grande caô, esse grande problema, eu preciso falar um pouquinho de quem eu sou. Então, como eu disse antes, meu nome é Vitória, eu sou formada em música, pós-graduada em educação inclusiva e hoje eu estou fazendo minha segunda pós-graduação, que é de tradução e interpretação em Libras. Eu sou uma educadora bilíngue, português e Libras. Eu comecei a minha trajetória como arte educadora como muitos educadores começam, que é estagiando. Então, na época da faculdade, eu comecei um estágio para trabalhar como educadora dentro do espaço expositivo e desde então eu não parei. Rodei algumas instituições aqui em São Paulo. Eu comecei a estudar Libras e eu acho que é importante destacar que eu sempre quis estudar Libras. Mas eu comecei a estudar Libras, decidi de fato por conta de um ocorrido dentro de uma das instituições que eu trabalhei. Tinha uma instituição que eu trabalhei que ela promovia uma semana da inclusão. E nessa semana a gente atendia diversos públicos, sendo instituições, escolas, públicos gerais que tinham um recorte direcionado para acessibilidade e também vinham diversas pessoas com algum tipo de deficiência. É um evento super legal, foi incrível trabalhar lá, mas ao mesmo tempo eu e os outros educadores a gente se via perdidos, porque a gente não sabia como atender público com deficiência, seja qual ela fosse, e a instituição não tinha nos dado um preparo para poder atendê-los. Então, minha grande questão com Libras, o pontapé inicial foi quando eu atendi alguns grupos de pessoas surdas, majoritariamente crianças, e eu não conseguia me comunicar com elas. Bom, eu sou a pessoa que faz a mediação entre a obra e o público, e eu precisava de uma terceira pessoa para mediar a minha fala, porque eu não conseguia falar diretamente com aquelas crianças, porque a gente não falava a mesma língua. E eu achava isso eu achava isso a mais, assim, pesadíssimo. E aí, foi quando eu decidi, bom, agora é a hora mesmo, sem enrolar, preciso estudar Libras. Não foi naquela época que eu comecei o curso, porque afinal de contas, estagiária, faculdade, sem dinheiro, sem tempo, irmão, mas eu comecei a estudar, eu me formei em Libras na PUC, na DEUDIC, me especializei em métodos de educação inclusiva e hoje eu sou educadora bilíngue e futura intérprete. Meu grande caô dentro da arte e educação é essas demandas vindas das grandes instituições, desses grandes polos culturais. Como que você dá uma demanda para um educador? Como que você espera que ele saiba comunicações e ferramentas acessíveis, sendo que quando eles foram contratados sem tê-las? Como se exige isso, sendo que a instituição não dá esse suporte? Eu já vi muitas instituições querendo que os educadores falassem Libras, querendo que os educadores produzissem audiodescrições, fora os atendimentos com grandes grupos de diversos tipos de deficiência, e esses educadores por muitas vezes não têm um preparo, muitas vezes são estagiários. E tudo bem não ter esse preparo, já que quando são contratados sem tê-los. São contratados sem ter esse preparo. E eu vejo essa exigência vindo das instituições culturais, onde se prioriza
que isso seja executado sem pensar na qualidade de toda essa execução. Então tem que atender, porque afinal de contas o educador é a pessoa que está na linha de frente do museu, é a pessoa que atende qualquer tipo de público, então tem que atender. Mas não se preza por uma qualidade para esse atendimento, por uma qualificação para esse profissional. Então, essa minha grande questão, esse grande caô, esse grande problema é essa espécie de desvalorização, de sucateamento do que é essa função do educador, já que contratar uma equipe de educadores especializadas talvez custasse mais, já que preparar os educadores que foram contratados para terem minimamente um atendimento que seja eficaz, que seja humanitário, custaria mais.